Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje vamos falar sobre o capítulo 1070 de One Piece, que se chama Os Humanos Mais Poderosos. Antes de mais nada, Feliz Natal galera, pra quem tá assistindo isso no dia 25 ou no dia 24, o canal vai dar uma paradinha e volta no dia 26 com tudo. Comemorem muito com a família de vocês e boas festas. Mas hoje a gente vai falar de One Piece e sem mais enrolação, vamos direto pra esse vídeo. Antes de tudo, vamos direto para a história de capas. Vegapunk em Ohara, 22 anos atrás, é claramente mais velho do que aparece na capa do capítulo 1070. Bigode, cabeça, língua e cabelo. A capa não é conhecida há tempo, mas de acordo com a aparente possibilidade, é mais próxima de 40 anos atrás. O problema é que Caesar tem 40 anos agora, não pelo mangá, mas pelo Vivre Card. Será que o Oda se enganou e acabou furando isso no roteiro? Porque aparentemente nessa capa ele aparenta ter uma idade entre 20 e 30 anos, ou talvez um pouco mais novo apenas. Vamos ver nas próximas capas, mas uma curiosidade interessante é o quinto membro do grupo Mads. A história das capas nos remete ao capítulo anterior da jornada do passado dos Mads, que parecem ter trabalhado com o financiamento do mercado negro do Luffeld. Vegapunk claramente é o do meio, vemos o Queen magro e o Caesar mais novo e o Judge, porém dentre eles existe um quinto personagem feminino. E aqui o que nós pensamos de cara era Kureha. Kureha, além de ir para o lado da medicina, que os cientistas em One Piece geralmente são associados, inclusive em batalhas contra Chopper, como Caesar e Queen, tem um certo conhecimento mais aprofundado sobre a história, visto que ela falou sobre a vontade dos D, misteriosamente quando Luffy saiu de Drum. Se ela foi mesmo parceira de Vegapunk, conhecer partes da história através dele, que adquiriu esses conhecimentos no futuro através de Ohara, seria algo bastante possível. Mas, quando nós nos atentamos um pouco mais à história de One Piece, nós percebemos que essa personagem já pode ter aparecido na obra no arco de Holy Cake. Próximo do casamento da Purin, o Dufeld aparece próximo a Stussy, e ela comenta que a Purin está linda como ela quando era mais jovem, mas ela não parece ter muita idade assim, e o Dufeld comenta que foi há décadas atrás. Pode ser só uma zoeira do Oda com a aparência da Stussy, mas nós acreditamos que tem algo por trás disso, até porque Dufeld é o principal financiador do grupo Mads. E nesse capítulo 1070, na história de capas, nós vemos uma personagem que parece muito com a Stussy de costas se pararmos para pensar no estilo da personagem e como ela se veste. Faria muito sentido que além da CP0 ela fosse membro dos Mads, e seria muito interessante ver as relações que essa personagem pode ter com o próprio Vegapunk nesse arco. Mas é claro, isso tudo não passa de especulação, nós vamos ter que esperar o Oda mesmo revelar a aparência dessa personagem, mas estamos ansiosos para ver o desenrolar dessa história. E no capítulo continuamos o conflito entre Lucy, Sentomaru e Luffy exatamente de onde havíamos parado no último capítulo. E o líder dos PX conseguiu escapar da morte, conseguindo repelir o ataque de Lucy. Como a gente viu no capítulo passado, o controle dos Serafins depende do controle de Sentomaru, e o objetivo de Lucy é deixá-lo inconsciente para tomar o controle. Luffy obviamente continua o protegendo e dando uma senhora surra no Lucy, mas um detalhe interessante aparece na terceira página do capítulo. Luffy usa o ataque Gomu Gomu no Don Muti, que se traduz para algo como chicote branco de borracha. O Shiroi foi o kanji utilizado no diálogo original no japonês, porém ele provavelmente vai pronunciar no anime como, por exemplo, Gomu Gomu no Don Muti. Acontece que o Don, usado como trocadilho tanto para estrondo quanto para amanhecer, isso porque Don é como sonoramente é pronunciada a palavra Dawn, que é a palavra que significa amanhecer, como por exemplo na Vila Dawn, onde o Luffy nasceu, que fica escrito dessa forma. Associando tudo, Luffy, Deus do Sol, Joy Boy, bom, é um ótimo trocadilho e que deixa bem implícita a mensagem do Oda sobre o amanhecer do Luffy. Seguindo o capítulo, temos páginas cômicas do Luffy, que aliás são sensacionais, e algo que vamos comentar até mais pra frente, de como a transformação do Luffy e esse efeito da Toon Force só melhora a cada cena maluca que aparece dele no Gear 5. Os Serafins continuam atacando, e aqui vemos o domínio das habilidades do Serafim do Jinbe, e entramos em mais explicações a respeito das Akumas no Mi. Franky se dá conta de que os poderes da SSG de Jinbe são na verdade o poder da Suisui no Mi do Sr. Pink, achando até que ele estava morto e que perdeu seu fruto. E aqui, Vegapunk deixa claro que ele replicou os poderes dessa fruta, e ainda de quebra, descobrimos que Sr. Pink está preso em Impel Down. Vegapunk traz considerações incríveis sobre a reprodução das Akumas no Mi. Primeiro de tudo, considerando que ele assume que precisa do fator linhagem para
reproduzir frutos, podemos assumir que aquela explicação sobrenatural sobre a vontade das coisas é realmente uma metáfora a respeito dos frutos do diabo. Primeiro, as frutas Zoan são as mais práticas e podem ser reproduzidas imediatamente, sendo as míticas. O Oda até desenha os frutos míticos Zoans que conhecemos como de Yamato e de Kaido, levando mais tempo e dinheiro para serem reproduzidas. Ele também afirma que despertá-las não é uma certeza de que é possível. Se considerarmos que a fruta do Kaido já é uma forma despertada quanto o dragão, a fruta do Momo também é, sendo possível despertar através da reprodução feita por Vegapunk. Mas como ainda não é algo 100% confirmado, só os próximos acontecimentos para termos certeza. Os tipos Logia são praticamente impossíveis e ele realmente ainda não conseguiu concluir. Uma lógica possível para pensarmos isso é que se a fruta realmente altera o DNA do usuário, um corpo que se torna 100% como fogo, a exemplo como Sabo, seria mais difícil de ser replicado ou de pegar uma amostra para a reprodução da fruta. Já os tipos Paramécia, com fator de linhagem, ele consegue reproduzir até mesmo em outros corpos, dando a habilidade da fruta para seus robôs. O cientista nomeou esse sangue especial como Green Blood, que é o detalhe que já tínhamos observado no braço do SSG Jinbe e alguns capítulos atrás. Toda essa explicação, além de ser relevante para entendermos o domínio do Vegapunk sobre as frutas, também serviu para termos certeza de que as Akumas no Mi funcionariam a princípio de maneira científica, tendo alguns traços sobrenaturais. Esses que ainda não conhecemos, como a maldição do mar, por exemplo. Essa semana trouxemos uma teoria incrível a respeito disso aqui nesse vídeo e vocês vão curtir demais. Continuando, o Vegapunk conclui que o SSG é o ápice absoluto da ciência no mundo de One Piece e eles são, na concepção do cientista, os humanos mais fortes, que é aquilo que dá o nome ao capítulo. Algo que me faz pensar a respeito disso nesse capítulo é se os seres antigos, os conhecidos como deuses no passado, incluindo os Lunarianos, tinham esses poderes naturalmente nos seus corpos, sem a influência da Akuma no Mi, por exemplo. Se pararmos para pensar, as figuras míticas produzem deuses e figuras mitológicas, e parecem reproduzir essas figuras como se elas existissem no passado. Pensando nisso, o mesmo poderia servir para todos os demais poderes dos frutos, e o povo do século perdido resolveu colocar esses poderes através da ciência nas frutas para que pudessem passar seus poderes adiante. Então, é por essa razão que Vegapunk consegue aprender a ciência por trás das frutas, pois elas a princípio foram criadas dessa mesma forma. Isso é interessante porque como as frutas naturais vêm da natureza e são possuídas pelos demônios, entre aspas, que são as habilidades das Akumas no Mi, quando recebem o espírito de uma fruta anterior, a natureza estaria sendo transgredida, e por essa razão, o mar teria se revoltado. São muitas teorias, mas vamos continuar com o capítulo. A surra do Luffy continua e nessa página é muito legal como o Luffy fica com a cabeça gigante, pronto pra comer o Luffy, quer dizer, engolir o Luffy. Lá ele. Enfim, ele abre a boca na frente do Luffy. Ah, cara, não tem como isso ficar muito certo. Mas de qualquer forma, essa forma do Luffy lembrou muito a versão do Mega Gengar Gigantomachia. E pode ter sido uma referência bem legal para as maluquices do Oda. A continuidade da batalha é sensacional, quando o Luffy controla e molda todo o ambiente conforme ele quer, exatamente como os desenhos animados, e chega até a puxar um óculos. Ele literalmente cria um óculos com a mão e se atira contra o Luffy. Cara, sinceramente, tem como não amar o G5? Detalhe que nessa página, mais uma vez, ele usa o Dom, e provavelmente ele vai continuar usando o Dom para todos os seus ataques, o que deixa mais claro a referência ao amanhecer. Até mesmo Luffy se pergunta que poder é esse que Luffy possui. Pois é, meu amigo, bate na massa do moleque. E pra quem tinha dúvidas se Luffy e Luffy estavam no mesmo nível, eu acho que isso sanou as dúvidas de vocês. Não existe comparação entre esses dois personagens, Luffy está claramente em um nível muito superior. Vemos então os Mugiwaras fugindo com Vegapunk e com a ajuda da Serafim da Hancock, Sentomaru pede para Luffy levar Vegapunk e o Chapéu de Palha garante que vai tirá-lo daquela ilha, e Jinbe, Chopper, Bonnie e um dos robôs de Vegapunk, junto com Luffy, partem do campo de batalha. Algo interessante é que aquele efeito colateral do Luffy ficar todo murcho como um velho reaparece e Bonnie nem chega a o reconhecer. E aí, por inúmeras razões, esse é o Luffy, te explico mais tarde. Jinbe tirou as palavras da nossa boca. Luffy e a CP0 tentam pensar num plano antes da chegada da marinha, que vamos comentar no fim do capítulo, e cara, vocês conhecem o Oda. Com certeza o Sentomaru não está morto, mesmo que apareça no chão agora. Na última página desse capítulo se confirma que Vegapunk vai embarcar o Sunny para fora de Egghead para comemoração e desgosto de algum dos Mugiwaras. Mas olhem como isso é interessante. A construção do Vegapunk foi pautada basicamente em flashback de Ohara e o conhecimento do século perdido, o colocando próximo a Robin e trazendo a ideia de que Sal está vivo e está em Elbaf. Isso nos faz pensar que junto com os Mugiwaras, Vegapunk vai para Elbaf concluir esse mini arco de construção do personagem, o fazendo ser a ponte perfeita para a ilha que tanto queremos ver há tanto tempo, que é provavelmente o próximo destino dos Mugiwaras. A dúvida é, finalmente
Possivelmente teremos um cientista no bando e ele vai com Luffy até Laugh Tale, ou teremos Vegapunk como aliado apenas até Elbaf. As duas ideias são incríveis e só de pensar já nos vem 1000 pensamentos de como será o futuro dos próximos acontecimentos. Na minha opinião, seria incrível um personagem como ele chegar até Laugh Tale, afinal ele tem grande conhecimento da ciência e de parte da história do século perdido. Se a história acabar sem ele saber a verdadeira história, seria um total desperdício. Mas como nós sabemos, o Eiichiro Oda foi capaz de deixar Yamato em Wano, mesmo ele tendo construído um arco inteiro em volta dela entrar no bando. Então tudo é possível. Agora, aquilo que já viemos comentando aqui é de como a construção desse arco é exatamente como Sabaody em relação à construção dos personagens. Kuma, Bonney, Sentomaru, os Mugiwaras numa clara situação de fuga e agora o almirante Kizaru prestes a chegar. Não acreditamos que possa ter uma derrota ou separação dos Mugiwaras assim como foi em Sabaody, mas algo ainda vai acontecer na conclusão da fuga deles e o próximo arco será muito provavelmente Elbaf e vão chegar lá em clima de fuga do governo. Isso encaixa perfeitamente com o arco da Ilha das Mulheres, como já comentamos nesses dois vídeos aqui, as semelhanças entre a Grand Line e o Novo Mundo, e recomendamos demais que vocês assistam. Mas no fim, vemos apenas Bonney ainda enfurecida atrás de respostas para a cura do seu pai, que achamos plenamente possível e é provável que Vegapunk tenha guardado a consciência e a mente de Kuma, assim como ele fez com seu próprio cérebro. E possa ser possível que Kuma volte a ser o que era. Talvez seja justamente isso que Vegapunk queira entregar para Bonney, como ele disse em capítulos passados. A CP0 ordena que bloqueiem todas as rotas de fuga de Egghead e Lucy parece falar sobre a quantidade de caminhos. Mas será que foi isso mesmo? Eles retomaram o controle dos SSG, mas uma coisa importante é que Lucy diz: restam 6, incluindo o principal. E aqui, acreditamos que ele estava falando diretamente dos Serafins, e nessa imagem temos Jinbe, Hancock, Kuma e Mihawk, 4 dos Shichibukais. Se pensarmos em todos aqueles que já foram Shichibukais, restam Bug, Law, Weevil, Gekko Moria, Doflamingo, Crocodile e Teach. Restam 6 e o tal principal. E o principal, o 7º Serafim, seria o do Teach. Imagine um SSG com os poderes da Gura Gura e o corpo estranho que ele possui. Se for mesmo isso, tem tudo para que realmente seja o principal, a maior arma dentre os Serafins e possivelmente um antagonista poderoso para o Luffy nos próximos arcos. E por fim, nos últimos quadros do capítulo, vemos Kizaru chegando em Egghead pronto para acabar com a fuga dos Chapéus de Palha, assim como ele tentou fazer em Sabaody, e aqui queremos relembrar algo. Quem impediu que Kizaru tocasse nos Mugiwaras foi o Rayleigh. E existem 3 possibilidades aqui. Ou Kizaru vai bater de frente e vamos ver que os Chapéus de Palha não temem mais um almirante, ou o próprio Kuma pode chegar bem na hora e conseguir livrá-los momentaneamente dessa ameaça, assim como o próprio Kuma fez em Sabaody, ou a nossa aposta. Aqui queremos apostar com vocês que assim como foi em Sabaody, quem vai parar o Kizaru é Scopper Gaban. E se isso acontecer, podem vir aqui nos cobrar. Será a certeza definitiva de que os arcos se parecem, e se isso realmente acontecer, teremos o plano perfeito de como serão os próximos arcos até o fim de One Piece. Mas isso, como sempre, é um assunto para um próximo vídeo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e comentar o que vocês acharam. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E mais uma vez, galera, Feliz Natal e um ótimo ano novo. Nos vemos no ano que vem com muito mais One Piece. E é isso, galera. Valeu!